Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente, ilumine e abençoe a todos nós, nos fortalecendo na fé, unidos na fé nesse dia 12 de abril de 2024, Queremos, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, queremos ouvir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelo que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos no relato da multiplicação dos pães apresentado pelo Evangelho de João. O que é que nós temos? Na realidade, a multiplicação dos pães acaba sendo melhor a gente entender como a partilha do que a gente tem. Jesus mesmo não deu nada, né? Quem ofereceu a solução foi o menino. Filipe, André, através de um menino, está aqui, ó. Aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, 7. 5 mais 2, 7. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus convida esse povo a ficar sentado. Então, o Evangelho de João é muito cheio de detalhes. E é bom a gente meditar cada um deles para a gente poder ter uma compreensão melhor para aquilo que o Evangelho nos ensina e para a gente depois tentar trazer isso para a nossa vida. Uma das experiências interessantes da vida de igreja é quando a gente faz aqueles momentos comunitários, né? No final do ano aqui, geralmente a gente celebra o encerramento da campanha da novena do Natal. E essa novena do Natal, a gente depois celebra a missa e a gente faz o jantar partilhado. Cada um traz alguma coisa, todo mundo come, todo mundo leva um pouquinho mais para casa, viu? A gente faz isso, geralmente numa sexta-feira antes do Natal. Então, essa beleza da partilha é o momento em que a gente coloca o que a gente tem à disposição. Mas para isso existem 2 coisas importantes. O movimento de fazer com que o pessoal sente. E aí nós temos relva, estamos lembrando do Jardim do Éden. Então, o contexto da multiplicação dos pães ou da partilha dos pães, ele entra em comunhão com a multiplicação, com o jardim. Então, nós temos uma multidão que vai ao encontro de Jesus porque via os sinais que Jesus fazia em favor dos doentes. Essa multidão vê que Jesus dá atenção para quem está doente, quem perdeu a saúde, quem está com risco de vida. Jesus olha para essa multidão e fica preocupado com a comida. Então nós temos já 2 assuntos preocupados, 2 assuntos importantes. Na realidade, o Evangelho de hoje mostra 3 assuntos
de preocupação com Jesus. A saúde humana, a alimentação e as relações humanas. Ele começa a perguntar, e aí, o que nós vamos fazer? Mas o Evangelho de João já diz uma coisa muito clara. Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas ele queria saber a reação dos outros. Felipe pensa na lógica da economia. Olha, nem 200 moedas dá para comprar pão para esse povo. Viu? André apresenta uma criança, mas a solução vem, criança não era contada, mas é essa criança que não era contada que tem 5 pães e 2 peixes. Pessoal, então, isso que é apresentado, o que Jesus faz? O movimento de sentar, porque você sentar, lembrando, sentar num gramado, significa a gente lembrar do jardim, do Éden, e ali, comer sentado é gesto de quem é livre. O escravo tinha que comer em pé. O ser humano livre podia sentar e comer. Então essa multidão que vê em Jesus, a atenção que Jesus dá em relação aos pobres, agora que uma criança apresentou a solução para o problema, Jesus agradece a Deus pelo alimento, convida esse povo a se tornar livre e ali há a partilha. Jesus abençoa, dá aos discípulos e os discípulos têm a obrigação, os discípulos têm a obrigação de distribuir. Jesus distribui para os discípulos, mas é os discípulos que distribuem para a multidão. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o fez mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Não se desperdiça alimento, não se joga comida fora. Nós somos um país que a gente joga toneladas de comida fora, né? A gente joga toneladas de comida fora, viu? Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. E aí vem o finalzinho do Evangelho. O finalzinho do Evangelho muito bem, tá? Mas essa multidão agora saciada tem a tentação de querer fazer Jesus virar rei. E quando Jesus percebe isso, Jesus volta para o deserto, viu? Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte, não deserto, para o monte, viu? Então nós temos Jesus com uma multidão, depois da multiplicação dos pães, a tentação deles é o comodismo. Essa é a tentação do comodismo. Jesus resolveu o nosso problema de fome, vamos fazê-lo rei. Nunca mais vamos ter que nos preocupar com comida. Vamos fazê-lo rei. Jesus recusa isso. Jesus não quer saber disso, não é isso. Por isso Jesus se retira sozinho para o monte. O monte é o lugar de encontrar-se com Deus. O que Jesus faz? Diante de certa realidade, Jesus precisa se recolher para rezar, para saber como agir diante disso. Porque a tentação da multidão, que agora está com a barriga cheia, é colocar Jesus como rei. E aí pronto, ele vai resolver o problema de comida de todo mundo. Eles não fizeram a leitura que através de uma criança que doou o que tinha e agradecendo a Deus por aquilo que é doado e convidando as pessoas para a liberdade, todos ficam saciados e sobra 12 cestos. A lógica é isso. É a doação com generosidade, pedir a Deus que abençoe aquilo que é doado e isso se multiplica. Nós estamos falando de doação. Nós não estamos falando de acúmulo. A vida tem esse movimento, tem gente que só acumula, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo e não tira nada de si, não oferece nada de si, é incapaz de oferecer nada. Tem gente que só vive pensando em si mesmo, né? É incapaz de ter um gesto de bondade com os outros e acha que são donos do mundo, viu? Que pode ocupar todos os espaços, que o mundo tem que viver em função deles. Não é assim. O Evangelho nos traz diferente. É uma criança que oferece o que tem. Jesus agradece a Deus por aquilo que é doado. Convida a todos que na liberdade de poderem sentar em um lugar que tem relva, lembrando do paraíso, ali a gente celebra a vida e a Eucaristia. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.